Na cidade do Rio de Janeiro, uma psicóloga, uma psicanalista e 2 cirurgiões plásticos têm um único objetivo: resgatar a autoestima de pessoas que estão física e emocionalmente abaladas. Eles vão se unir para mostrar a força da superação, o poder da transformação e o orgulho de ser a sua melhor versão. Este é o Autoestima. Sou cirurgião plástico e é muito gratificante ajudar as pessoas a ficarem mais felizes com a sua aparência. Sempre adorei estudar, desvendar a alma humana. Trabalho com a minha maior paixão, a psicologia. Como cirurgião plástico, eu não julgo a beleza. Cuido dos meus pacientes olhando o lado humano da medicina. Sou doutora em psicologia, influenciadora e escritora. Ser autêntico é ser livre. Nós estamos aqui para cuidar de você. Para te ajudar a se descobrir. Renovar sua beleza. E a nossa missão é resgatar a sua Autoestima! Amor, esqueci seu paletó lá. Ah, obrigado. Por que tá indo todo bonitão hoje? Ué, pra te acompanhar, você que é todo estiloso sempre. De vez em quando sei não, eu hein? tento também, né? Bom, agora pelo menos deu uma justificativa boa, né? Queria Com a entender sua por que ajuda, que tava se arrumando todo. Eu, hein? Vambora. Vamos lá, vamos lá. Hora de tomar, amor. Não tô reclamando não, só tô observando. E hoje tem paciente novo. Eba. Animado. Quero ver. Será, hein? Me mostra, Lê. Vamos lá. Vamos lá. Eu me chamo Felipe, tenho 29 anos, sou professor de educação física, trabalho como personal também e sou atleta de fisiculturismo. A minha autoestima hoje está bem para baixo. Eu deixei de ir para festas, eu deixei de socializar como eu socializava antes, por conta que eu fui perdendo a confiança, fui perdendo a segurança em mim. Ao longo do tempo, fui tendo um problema estético que isso foi me inibindo, isso foi me trazendo um pouco de introspectividade. Você vê, né? Eu tive um problema estético que me trouxe. É como se fosse muito difícil pra ele, é um lugar de muita vulnerabilidade. Sempre fui muito magrinho. Eu lembro que quando eu comecei na musculação, eu tinha, 50 quilos com 16 anos. Então, assim, na minha primeira avaliação, eu fiz lá, deu, 23 centímetros de braço. Era quase um cabinho de vassoura. Comecei a praticar musculação por conta de uma desilusão amorosa. Na época foi um baque, porque eu tinha 16 anos, então, era minha primeira namorada, eu era apaixonadíssimo por ela. Aí um dia ela falou que não queria mais, passou assim uns 3, 4 meses, ela começou a namorar um rapazinho lá um pouquinho mais forte. Eu saí do colégio, fui pra casa e falei, pai, quero ir pra academia. Nossa, isso foi difícil que ele falou, né? É a primeira decepção de quando ele sente trocado. Eu acho que ele tentou entrar assim, poxa, já que ela trocou por um cara mais forte, eu vou ser o mais forte. Então vou ser eu esse cara, entendeu? Você quer ver resultado rápido, né? Você quer antecipar as etapas. Como não tinha muito acompanhamento, eu fui fazendo uso de coisas que eu não devia, sem informação, sem cuidado. Isso foram acarretando problemas, podemos dizer, sérios. Tive problema de ginecomastia. Isso foi uma coisa, assim, pra mim que me inibiu muito, porque conforme eu ia me socializando com as pessoas, eu começava a ficar inseguro. Se eu tô na praia, eu fico de braço cruzado, fico sentado na cadeira, não fico mais em pé, não vou tanto na água. Me chamou muita atenção isso, essa cena da praia. É uma cena que a gente vê muito em mulheres, né? O não ir até o mar, não tirar a canga, por conta de uma insegurança com o corpo. E aqui a gente tá vendo um homem falar dessa insegurança. E me traz muito isso, né? Assim, o quanto que ele tá inseguro e isso coloca no corpo e também nas relações. Que essa é uma insegurança que a gente vê nas mulheres. Porque como a
gente constrói os homens com a autoestima delirante, de que eles estão sempre lindos e maravilhosos, perfeitos, e é óbvio que todas as mulheres vão querer ficar com eles, o Felipe tá trazendo uma outra coisa, né? Assim, ele tá trazendo um lugar de fragilidade. Então, acho que é importante a gente pensar como que o machismo atravessa também os homens dessa forma. Porque o quanto que isso que o Felipe tá falando aqui não tá também na subjetividade de outros homens, né? Ele já tem uma dificuldade de autoimagem, de se aceitar, né? De se sentir bonito, enfim. Já Sim. deu a dica aí pra gente. Tua cara, hein, mano? A minha esposa Márcia já tá comigo já há 4 anos e ela já sabe já desse problema. Ela viu um pouco da evolução disso, tanto esteticamente quanto psicologicamente. E o apoio dela, assim, foi muito importante, porque ela foi uma pessoa que não teve esse olhar de descarte, sabe? Que outras pessoas tinham de julgamento. Hoje, o nascimento do nosso filho foi uma coisa ali que nos uniu muito. A gente começou a ter uma outra visão da vida, né? Porque eu tive que amadurecer muito. É um processo que vai me transformar na minha autoestima, né? Eu me imagino no futuro de glória na minha vida. Eu acho que esse é um paciente que eu acho que está mais relacionado a você. Porque você já... Posso falar? Você já operou ginecomastia. Só fala minhas cirurgias, né? Só eu opero aqui. Mas eu não Só eu operei. Que interessante, nesse momento de vida e de mundo, um homem também conseguir falar sobre isso. E eu acho muito simbólico como que ele traz questões que são estruturalmente tão femininas, dentro da lógica binária do que é feminino, do que é masculino, ele que tem uma questão estética que é a ginecomastia. Então, diante disso, eu tô muito afim de ouvir o Felipe me dar lugar de fala a ele. Eu acho que a tua experiência aí com o feminino vai super dar um match. Vai que é tua, Manu. Então eu vou ficar com o Carlos. Sim. E quem será que vai ficar com ele? A Cintia ou a Manu? Tô doido por encontro com uma delas. Oi, meu amor. E aí? Bom te encontrar bem? hoje aqui. E aí, o que você pensou do Felipe? A gente conversou, eu e a Cíntia, e eu achei que tem muito a ver comigo, assim. Eu trabalho muito com mulheres, e eu acho que é importante trazer um homem que também tem questões de autoestima. Como que se foi se produzindo essa insegurança dele, todas as cobranças do machismo, enfim. E você, como é que foi essa decisão aí? Eu tive uma identidade disso, de entender o problema do cara que treina, do cara que quer ter um corpo legal. E eu acho que ele vai precisar muito do teu acompanhamento na questão do pós-operatório, porque ele tá acostumado com treino, ele é um cara que vai ter que ficar um tempo sem treinar. Pensei também que é importante a gente acessar a rede de apoio que você está falando do pós-operatório. Que talvez o que vai segurar o Felipe seja uma rede de apoio aí, né? Você não entra numa mesa e você sai outra pessoa, né? É tudo um processo de autoconhecimento, de pesquisa, de desenvolver a segurança com o médico. Vamos acompanhando aí, a gente vai vendo cenas dos próximos capítulos. Saúde pro Felipe. Pra nós também. Sim? Ah, claro, manda o Felipe entrar. E aí, Felipe? Tranquilo? Entra aí. Vamos lá, Felipe. Eu vou querer que você me conte um pouquinho mais da sua história. Me conte um pouquinho mais do que te trouxe até aqui. Comecei muito cedo na musculação, então eu ia fazendo tudo por conta própria. E aí comecei muito cedo com o uso de hormônios, né? E sem os devidos cuidados, sem alguém para me orientar. E isso começou a me acarretar vários problemas, tanto problemas psicológicos, quanto problemas na minha autoestima, quanto problemas físicos. Então você, muito novo, começou o uso então dos anabolizantes, aquele uso de academia, que compra com um amigo, que cada um vai descrevendo o seu ciclo. E aí, isso te acarretou alguma coisa que te trouxe aqui hoje. Dentre os problemas que eu tive, que assim eu já consegui contornar, que foi muita acne, né? Principalmente região das costas, região do peito. Um problema que eu tive que eu não consegui contornar foi ginecomastia. O que você entende por ginecomastia? Então, hoje, por conta da minha profissão, eu entendo que
por conta do uso dos anabolizantes, né? As taxas de testosterona se elevam e o organismo converte ela em estrogênio, causa, né, o crescimento da glândula mamária no homem. Você competiu como fisiculturista? Sim, competi. E aí não compete mais por conta disso? Teve uma competição em 2019, onde esse foi o fator primordial para eu não conseguir me qualificar nem entre os 6. Então, quando eu fui pegar o feedback depois lá com os árbitros, eles falaram, cara, você tem ginecomastia, desclassificatório. E isso, para mim, me frustrou muito. Eu tive ginecomastia também, eu operei ginecomastia. Então, eu falo de experiência própria. Não só da parte do físico, né? Do físico, mas como realmente incomoda. Você tem ideia de como é que é a cirurgia, de onde é o corte? Não faço ideia. Não tem ideia? A ginecomastia tem vários graus, né? Tem ginecomastia que o peito do homem até se assemelha a um peito feminino, né? E tem ginecomastias que são mais parecidas com a sua, que é um volume mais concentrado, normalmente atrás da areola, deixa o peito meio pontudinho. Então, na maioria das vezes, quando tem gordura, a gente começa lipoaspirando a mama, a glândula fica mais bem visualizada e a gente tem mais facilidade de tirar a glândula. Normalmente, é um cortezinho na porção inferior da areola, como se fosse um sorrisinho. E dali a gente acessa a glândula e retira a glândula. Quais são os problemas, quais são as complicações da cirurgia? Uma cirurgia que normalmente não complica muito, mas é uma cirurgia que pode sangrar, pode fazer hematoma. Principalmente se você voltar precocemente à atividade física, então pode sangrar. Então, às vezes, tem um dreninho, que é para coletar o sangue, para o sangue não coletar na sua mama, e a gente não ter complicação. Por mais que a gente pense que cirurgia plástica é aquela coisa bonita, legal, mas ela é uma cirurgia, ela é um procedimento médico. Então, você tem que estar preparado também do ponto de vista da sua saúde. Então, vamos fazer exames, teremos que fazer uma imagem do seu peito para saber quanto de glândula você tem, quanto de gordura, para saber se tem alguma coisa diferente nessa glândula que a gente tem que prestar atenção. E essa mudança, esse preparo que a gente vai fazer, o teu objetivo final é a cirurgia, é resolver tua ginecomastia. Mas a gente tem que resolver lá dentro também. A gente tem que resolver você. Porque isso te atrapalhou de alguma forma, isso te machucou de alguma forma. Então, você vai passar por uma equipe de psicólogas que vão te avaliar, vamos estar juntos nesse processo todo. E aí, lá no final, a gente vai chegar na tua cirurgia. O que você acha dessa ideia? Eu acho ótimo, porque vai ser uma transformação até então que eu vislumbrava física e vai se tornar uma transformação, assim, do ser, né? Eu topo, Topa essa história? Com certeza. Estamos juntos nessa história? Com certeza. A sensação que eu tive na conversa com o Alessandro foi o melhor possível. Ele me falou também que passou pelo esse mesmo procedimento pelo qual eu vou passar, então isso me deixou mais confortável. Eu comecei muito cedo na musculação, comecei com 16 anos. Isso te acarretou alguma coisa que te trouxe aqui hoje? Olá, bem-vindo. Oi. Prazer, eu sou a Manuela, eu que vou te acompanhar nesse processo de resgate da sua autoestima. Obrigado. Vamos conversar? Vamos. E aí, Felipe, como é que é ser um homem e tá trabalhando a autoestima? Isso não é uma coisa muito falada, né, assim, entre os homens. Como é que tá sendo pra você? Então, mano, pra mim tá sendo uma experiência muito grande na minha vida, porque a gente não conversa muito assim dentro de casa, isso, né? Pai é muito fechado, às vezes, com o filho, então você vai descobrindo as coisas muito ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, com as experiências que você vai adquirindo. E assim, eu sou leonino, né? Então, como todo bom leonino, a gente tem uma autoestima já elevada, mas é algo que eu fui perdendo um pouco isso ao longo do tempo e espero agora voltar a adquirir essa minha autoestima elevada. O que mudou?
Eu lembro bem que, mais novo, eu não tinha uma relação, assim, física tão forte quanto eu tenho hoje, sabe? Mas isso aconteceu depois de um relacionamento que eu tive, uma decepção grande, e que eu comecei a trazer essa questão da estética muito pra dentro da minha vida, né? Me parece que tem um peso simbólico a coisa do forte, de você ter entrado no movimento de ficar forte, no sentido do corpo, mas era emocionalmente que você estava querendo ficar forte. Como que você pensa isso, essa coisa do que não se trata de ser um homem forte, musculoso, mas de estar forte no sentido de não estar vulnerável a esse olhar do outro? A musculação para mim foi tipo uma maneira de eu criar uma armadura, né, para eu poder me sustentar com relação a isso. Para as pessoas que me olhavam, nossa, poxa, que forte, cara bombado, que não sei o quê, mas psicologicamente eu me via assim magro, não me via como as pessoas me enxergavam. Você se via magro, tinha uma disforia, então. Exato. Então, assim, eu andava na rua sem camisa quando era magrelinho e depois que comecei a ganhar corpo, já não andava mais sem camisa porque não ficava confortável, não me sentia à vontade. Foi nesse contexto que você tá falando aí, que você foi ficando deprimido e tal, que você conheceu a Márcia? Eu conheci a Márcia numa festa à noite. O que representa esse relacionamento pra você hoje? Que é um relacionamento em que você se sente confortável. A Márcia, pra mim, ela me edificou de um modo, assim, muito grande. Tanto na minha personalidade, ela sempre tá me impulsionando, sempre tá ali do meu lado, me apoia. E isso é amor, né? E aí, dentro dessa dinâmica de amor, que eu acredito muito nisso, que o amor salva. Mesmo a gente não sabe amar, né? Porque a gente também não sabe ser amado. A gente olha pra gente de uma forma muito depreciativa, achando que a gente precisa fazer coisas para ser amado. E dentro dessa história sua com a Márcia, veio seu filho, né? E que trouxe também essa coisa do amor. Ele, cara, ele é, assim, tudo na nossa vida, sabe? Me faz querer ser uma pessoa melhor. Eu quero ser muito presente na vida dele. E isso cobra de mim que eu tenha a maturidade, porque meu pai foi um cara, assim, incrível, um cara incrível na minha vida. Me ensinou muito, me passou uma experiência de vida enorme. Eu quero ser pro meu filho tão bom quanto o meu pai foi. Você tá falando do seu pai, são 3 gerações de homens, né? Seu pai, você e o Davi. O que você pensa de transmitir diferente, assim? Porque muito do que você está falando dos seus sofrimentos vem dessa coisa da masculinidade. E quando você falou de maturidade, que você precisa ter maturidade, o que eu espero é que aqui, ao fim do nosso encontro, o que a gente mude de maturidade para sensibilidade. O que você pensa de uma outra transmissão para o seu filho? Hoje, o culto ao corpo está muito maior do que na minha época, talvez. Então, eu espero que ele não se cobre tanto quanto eu me cobrei com isso. Eu tenho esse problema da ginecomastia, que isso me abalou muito. A ideia é que a gente entenda aqui que a ginecomastia vai constituir a sua história, né? Como uma marca que ficou para você de dor, de baixa autoestima. E aí a gente só vai conseguir trabalhar isso trabalhando a sensibilidade. Então eu proponho que a gente faça um exercício agora, uma dinâmica, que a gente vai fazer aquarela. Você já pintou de aquarela? Não, nunca pintei. Seu filho tem quanto tempo? Ele é bebê. Ele é nenenzinho, ele tá com 9 meses. Em breve você vai brincar com ele de aquarela? Eu acho que eu vou pintar muito com ele, né? E você vai ver como que tem umas coisas que a gente pode trabalhar ali na aquarela, entendendo a lógica da fluidez, da sensibilidade, de uma construção. Então eu te convido pra gente começar essa dinâmica. Claro, vamos. Bora. Vamos começar? Vamos lá. A água representa o campo das emoções. A água é também a origem da vida. E não há vida sem afeto, sem sentimentos. Então eu te convido, com esse exercício aqui, a gente a mergulhar nesse território inexplorado e muito assustador, que é o território das emoções. Então na aquarela a gente pega uma tinta que é concreta, a gente mistura com a água e a gente consegue ter um pigmento, um resultado que a gente não tem ideia do que vai sair. Vamos lá. A gente molha o pincel. Queria que você escolhesse uma cor e que você me dissesse por quê. Tá, eu vou escolher o vermelho. Eu acredito seja força, né? Fogo. Boa. Testa no papel pra você ver qual o resultado que vai sair.
vermelho que tá aqui é muito mais claro do que o vermelho que tá lá. Sim. Então, essa ideia de força que a gente busca representar, ela nunca é representada exatamente como a gente imaginaria. Mostra que a gente não tem tanto controle sobre as coisas como a gente acha que tem, né? Aqui, por exemplo, por mais que eu tente guiar, ela acaba tomando outra proporção, outra forma, né? E é um pouco do que eu vivencio e vivenciei, assim, na minha vida, né? Eu fui querendo ter um domínio, um controle do meu futuro, né? Sendo que, com isso, eu acabei colocando os pés pelas mãos. Eu queria que você misturasse agora as cores. Tá bom, vou escolher dessa vez o azul, porque me remete a momentos que eu tinha com meus amigos indo pra praia. Me traz essa alegria que eu tinha dos momentos que eu passei com meu pai, com os meus amigos. Eu acho que a gente pode resumir assim. Você foi no seu primeiro território de segurança, é a força. E o seu último território aqui foi o afeto. Quando você fala do seu pai, quando você fala dos seus amigos, você está trazendo o afeto. O que acontece quando força e afeto se unem? Como que você representaria isso aí em aquarela? Eu vou fazer aqui uma representação para mim. Tá bom. Eu não vou usar uma figura, eu vou usar uma palavra. E essa palavra é família. Acredito que seja o porto seguro, assim, de todo mundo, né? Muito bom, achei muito lindo você colocar família. Então é onde a gente se sente confiante, é onde a gente se sente aceito. E você escrever família, não a caneta, não riscado na pedra, mas você escrever família assim, na tinta com a água, que mostra que você realmente está mergulhando nessa construção de uma família que vai proporcionar uma outra experiência para você, enquanto homem, enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto filho, que a sua confiança e as suas estruturas não estão no corpo que você tem, no corpo que você constrói, está no corpo social, nesses laços de afeto. Então, eu espero que com esse exercício você tenha aprendido sobre processos, sentimentos. Então, eu espero que você tenha gostado. Ah, com certeza, gostei demais. Então, vamos mergulhar, né? Vamos. Tanto ali no momento da dinâmica, quanto naquela primeira conversa, né? Eu fui conseguindo resgatar, mesmo que breve, num primeiro contato só com ela, esse sentimento que eu tinha antes, de me sentir vivo, me sentir revigorado. Um momento de renascimento, né? Ei, Ale, tá ocupado? Fala, Manu, você que manda. Queria te contar sobre a dinâmica do Felipe. E aí, como foi? Foi muito bom, achei que foi bem produtivo. A gente fez uma aula de aquarela para ele descobrir que perder o controle pode ser bonito também. E assim ele poder se soltar com as próprias emoções. Ai, adorei. E agora? Agora a gente vai encontrar com a família e com os amigos. Ai, ótimo. Esse momento é bem importante também. Eu vou acompanhando tudinho. Pode deixar, um beijo. Beijão. O que acontece quando força e afeto se unem? Vou usar uma palavra, e essa palavra é família. Tô pronta, pode chamar Felipe. Oi, Manu. E aí? Tudo bem? E aí, Felipe, o que te bateu depois que a gente conversou? Você ficou pensando sobre isso? Foi muito importante aquela nossa conversa, aquele primeiro contato. E isso já me trouxe uma compreensão maior a respeito de como eu devo trabalhar isso em mim. Já comecei a mudar atitudes com as pessoas que estão à minha volta, minha família, meus amigos. Muito bom, muito bom. E é exatamente sobre isso que eu queria que a gente falasse hoje. Porque essa coisa da construção de uma imagem, a construção dos músculos, né, da força física, é um trabalho muito individual, é isso, é uma coisa que você faz por você. E o que eu queria que a gente falasse um pouco hoje é sobre essa construção coletiva, que tem a ver exatamente com o que você está falando, né? Com a rede de apoio, com quem está à nossa volta, porque são as pessoas que vão validando ou nos traumatizando. Então, para isso, preparamos aqui uma surpresa para você. E que bom que você já trouxe esse assunto, porque chamamos aqui a Márcia e o Anderson.
para conversarmos. Olá! Caraca, que isso. Beleza. Me conta, Felipe, quem são Márcia e Anderson? Márcia é, assim, meu porto seguro, é meu alicerce, é quem me fez ver a vida de outra forma. A gente conversa bastante, a gente tá sempre planejando coisas juntos. E o Anderson, cara, o Anderson é meu irmão. E eu queria ouvir vocês agora. Primeiro a Márcia. Como é que é isso? Como que você enxerga ele? A gente falou muito isso da outra vez que a gente se encontrou. Dessa dicotomia, assim, dele ser um cara que tá forte, a coisa da construção do corpo, da construção dos músculos e dessa performance de força, mas ao mesmo tempo das sensibilidades. O importante para mim é o Felipe. De qualquer forma que ele esteja, forma física, eu vou estar com ele, eu vou amá-lo da mesma forma, porque é o Felipe, não é o físico. Isso é muito legal você falar, né? Porque assim, você tá falando sobre quem ele é. E eu acho que isso é tão grandioso, né? Ela te enxerga. Porque tem belezas que você enxerga nele, que ele tá nessa coisa por conta de... É um transtorno de imagem mesmo, né? Eu acho que é importante a gente dar esse nome. Porque é isso, você não enxerga o que você vê no espelho. Você enxerga a sua insegurança. Como que é pra você, Anderson, como amigo? Quando ele falou da cirurgia, ele falou um pouco também do que isso incomodava ele. Então, assim, se isso incomoda ele, isso vai fazer ele mais feliz, vai melhorar a autoestima dele, eu acho super bacana e apoio ele como apoiaria também qualquer outra decisão que seria nesse sentido. Quando que é a próxima competição? Tá por vir? Dá tempo de recuperar pra competição? Ah, dá sim. Acredito que passando por esse processo, eu tendo mais confiança em mim, tendo mais confiança no meu potencial, com o meu foco voltado para o que tem que ser, sem eu ter que ficar pensando no que as pessoas podem pensar, o que os árbitros vão pensar, vão olhar, vão analisar. Isso vai tirar, assim, um peso de mim. É muito interessante, porque o que a gente está dizendo e o que a gente está concluindo aqui é que para você vencer uma competição de força, é preciso leveza. E é isso que você está encontrando aqui, né? Pessoas que estão respeitando os seus processos e que estão conduzindo você para que você possa chegar nos espaços de uma forma mais leve. É isso, que você não tem esse peso da cobrança sobre você mesmo, que acaba impactando na forma como você se relaciona, né? É preciso continuar cultivando esses espaços, porque você vai ver que quanto mais você for falando, você vai sendo acolhido e você vai vendo que você não precisa construir armaduras, não precisa construir muros, é possível construir laços. Foi muito nítido, né, assim, ver o Felipe hoje, nesse segundo momento, muito diferente e muito confortável na presença da Márcia e do Anderson. Porque eu acho que esse encontro, mais do que uma surpresa, ele funciona muito como um símbolo de que é possível construir um caminho que contemple os laços, né, que não seja um caminho solitário. O bate-papo com a Manu hoje aqui foi muito bacana, né, principalmente por parte do Felipe, né, ele se expondo, na verdade, né? A gente viu que esse contato tá fazendo bem a ele e isso só faz que nós apoiamos ele mais ainda nessa decisão da questão da cirurgia, que eu acho que isso vai trazer uma melhora para a autoestima dele de fato. Agora, mais do que antes, eu tenho essa certeza. Eu sinto que depois dessa cirurgia, ele vai ficar muito mais completo, muito mais seguro. Então, eu acredito que ele vai ficar muito feliz. Gabriel, o paciente que vai vir aqui hoje é o Felipe, aquele que nós vimos o vídeo. Da ginecomastia. Sim, da ginecomastia. É aquele paciente que trabalha com fisiculturismo. Que é personal. E parece que uma das coisas que incomodou ele é que não foi classificado. Ele perdeu um concurso exatamente por conta disso. Esse é o caso dele. Eu queria que você não tinha visto as fotos ainda do caso dele. Uhum. E aí eu queria que você desse uma olhadinha. E aí, o que eu fiquei um pouco preocupado que eu queria te mostrar? Eu tenho medo dele ter alguma sobra de pele nessa mama. O que você acha? A gente tem que avaliar ele direitinho no exame físico pra gente não correr nenhum risco na cirurgia, né? Você vai associar a lipoaspiração? Talvez sim. Ele tem muito pouco subcutâneo, mas... De repente pra soltar a glândula, pra começar, e de repente a gente poder fazer uma cicatriz menor. Eu acho que essa é a ideia. Perfeito. Então agora eu vou chamar o Felipe.
pra gente conversar. Pode chamar o Felipe. Obrigado. Sandro. E aí, Felipe? Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Certinho. Seus exames? Os exames. Tá, esse aqui é o Dr. Gabriel. Vai estar com você na cirurgia. Foi com ele que eu discuti o seu caso. E agora a gente vai ver os seus exames. E nesse momento importante dessa consulta de hoje, nossa última consulta, né, antes da cirurgia, você aproveita para tirar as dúvidas a respeito do pós-operatório, a respeito da própria cirurgia. Primeiramente, com relação ao tamanho da cicatriz, né? Se vai ser uma cicatriz grande, se vai ser pequena. A ideia é que a gente faça só aquela cicatriz na parte inferior da areola, né? Aquele sorriso na parte inferior da areola. A gente chegou a comentar a respeito de talvez um excesso de pele um pouco maior na mama esquerda. Resolvemos não trocar isso por uma cicatriz maior. E a gente tem algumas condições para poder operar de uma maneira adequada. Dormir bem na noite anterior. A gente precisa de fazer um jejum de 8 horas, ou seja, a partir de meia-noite, é isso que a gente vai operar 8 horas da manhã. Então, não pode mais comer nada. Se você tivesse que tomar alguma medicação com mínimo de gole d'água, mas não é o seu caso. Levar os exames para o hospital. Alguma roupa fácil de vestir, porque você não vai poder levantar os braços. Lembrar que vai ter aquele colete por 30 dias, mais ou menos, que você vai usar. E vendo aqui os seus exames, tão bons. Você é um cara saudável. A gente já esperava que viesse tudo bom. Agora, com a cirurgia, a gente vai tirar essa barreira, tirar esse bloqueio que você tem, para dar melhor performance para você. Melhorar a autoestima mesmo. Melhorar a sua autoestima. Poder voltar a competir lá, agora ganhar, porque a sua autoestima tá lá em cima. Com certeza. Vamos lá, tamo junto, vai dar tudo certo, vai ser um sucesso. Eles são duas pessoas fantásticas, então a espontaneidade deles, a leveza deles, foi bem legal, gostei bastante. Hoje eu me encontro tranquilo e preparado para poder enfrentar essa cirurgia. Eu acho que o Felipe era um bom caso. Ele é um paciente que tem um resultado provável muito próximo da expectativa. E quando você operou a ginecomastia, a gente teve o probleminha do hematoma, né? Porque você quis voltar a treinar, né, antes e deu trabalho. A gente teve que colocar um dreno. Então isso fica o recado, sejam bons pacientes. E não voltem, não atropelem as orientações pós-operatórias, porque senão o seu médico vai ficar jogando isso na sua cara o resto da vida. Tá? Mas eu não tenho como fugir, né? Bem isso. Agora, com a cirurgia, a gente vai tirar essa barreira para dar melhor performance para você. Com certeza. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, me conte, como é que está? Tô bem ansioso, mas ao mesmo tempo feliz, tô empolgado. Tudo começou já desde do nosso encontro, aquele primeiro contato que nós tivemos, que ali já me fez ter uma percepção de atitudes, de coisas ao meu respeito, né? Porque a gente tem muito isso de se cuidar, mas às vezes, como a gente não tem, assim, pessoas qualificadas, né? A gente vai fazendo por conta própria e acaba que o cuidado se transforma em descuido, né? Sim, isso é muito importante. Eu queria muito que a gente fizesse essa virada agora nesse seu novo momento, né? E o que eu queria que a gente concluísse aqui, nessa nossa fase, é você considerar a saúde mental nesse processo também. Porque eu acho que durante muito tempo a sua saúde mental não foi considerada e acabou sendo muito castigada, né, nesse processo. A cobrança que era externa começou a ser uma cobrança interna, né? Isso. Então, com isso, assim, as pessoas que estavam ao meu redor, que às vezes me falavam palavras positivas, tentavam me colocar para cima, mas não dava tanto ouvidos como hoje em dia eu dou, né? Muito bom. Eu preparei um presente para você que tem a ver com isso. Para marcar um momento. Aí eu queria que você abrisse para eu te dizer o que é. Mais uma surpresa, né? Nossa, muito lindo. Acho que tem a ver com aquela nossa dinâmica da aquarela, né? Eu gostei bastante. Poxa,
Fico muito feliz. E eu deixo essa tela pra você como uma lembrança aí pra esse tempo que você vai estar sem exercitar a força. A tela mostra isso. A força tá nas bordas, mas no centro é preciso que esteja recheado de outras coisas. Pra você agora dar o seu próximo passo e saber que você tá num lugar seguro, que você não precisa se defender. E agora a gente se encontra depois de tudo. Poxa, obrigado de coração. Você foi uma pessoa, assim, incrível e muito marcante na minha vida. E Obrigada. vou levar outros momentos pra sempre, pode deixar. Obrigada. Eu acho que o Felipe tá num caminho muito bacana, assim, que é um caminho mesmo de alguém que tá disposto. E ele tá entendendo a importância de se olhar com mais cuidado, de se olhar com mais carinho. Eu acho que tá muito nítido esse percurso dele. Não imaginava que queria ganhar esse presente dela, né? Que foi o quadro. E eu vou botar lá no meu rack lá em casa pra poder sempre estar olhando e lembrando dos momentos que eu tive. Alô? Alô, Felipe? Tudo bem, rapaz? Oi, doutor, tudo bem? Deixa eu te falar, Felipe, tô te ligando porque eu vou te dar um presente. Caraca, sério? Poxa, mais uma surpresa, muito bom. O presente é um procedimento estético, corporal, pra você ficar mais saradão ainda, rapaz. Procedimento estético, pô, é melhor ainda. Não, vou te passar as informações certinhas. Fechado, combinado. Vou sim. Tá certo, abraço grande. Combinado, abraço, tchau, tchau. Gabriel. Oi, Gabriel. Oi, amor. O que houve, Chuchu? Tá pensando no caso do Felipe. Tá pensando na cirurgia dele. Tá pensando que... Eu me identifico, de certa forma, com a história dele. De ter perdido um relacionamento porque era magrinho. Você já passou um pouco por isso, né? Mas era o contrário. Porque ele é um cara que tem um corpo malhado, é um cara que já competiu. Ai, meu Deus, um corpo malhado. Não, é assim, você pensar que, poxa, aquele cara tem autoestima machucado, que... Como que pode, né? Né, pra você ver como é que... Porque ele realmente tem uma indicação cirúrgica, né? Uhum. E aí eu liguei pra ele também, pra falar do procedimento. Ai, que bacana. E o que você tá escolhendo? O que você pensou pra ele? Precisa de uma coisa de estética corporal, né? Ele é todo focado. Eu acho que ele vai curtir. Eu achei muito bonitinho de você ter... Você vai me ajudar na cirurgia? Eu vou te ajudar, né? Foi bonitinho você fazer isso. Mostra o cara incrível que você é. Obrigado. Você é suspeito pra falar. Oi, Felipe. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Tudo bom? Pode sentar, Felipe. Fica à vontade. Licença. E aí, Felipe, tudo bem? Animado? Muito animado. Que bom. Então, a gente montou um programa para você de tratamento de corpo e a gente vai englobar a associação de várias máquinas que vão, além de aumentar a sua força muscular e sua performance, vão aumentar o número de fibras musculares, te dando mais definição e força. Anima? Com certeza. Deve ser sensacional. Vamos lá? Vamos. Felipe, o campo eletromagnético é uma tecnologia que a gente usa hoje para tratar músculo. Vou acoplar 2 plaquinhas aqui, você vai sentir como se estivesse fazendo um abdominal, você não precisa fazer nada, pode ficar paradinho. Pode ser que você sinta algum desconforto, eu vou aumentando aos pouquinhos e você vai me avisando como é que tá. A gente vai fazer o X-Wave, é um aparelho de ondas de choque. Vou continuar trabalhando o seu abdômen, aumentando o metabolismo aqui e ajudando a colaborar com tudo que a gente está fazendo pro tratamento do seu abdômen hoje. Essa experiência hoje foi incrível. Eu gostei muito dos procedimentos. Já me deu uma base, assim, mais ou menos até o dia da cirurgia, né? Que a gente ficou um pouco apreensivo, então já deu uma quebrada, assim, nessa tensão de primeiro momento. E eu
deixo essa tela pra você como uma lembrança aí pra esse tempo que você vai estar sem exercitar a força, pra você agora dar o seu próximo passo e saber que você tá num lugar seguro. Olá, Felipe. Oi, Alessandro. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. E aí, o que você tá sentindo? Me conte. Um friozinho na barriga, né? Friozinho na barriga? É. Ah, coisa boa. Mas acredito que vai ser ótimo. Você vai pro centro cirúrgico agora. Lá nós vamos fazer a marcação do teu território cirúrgico. Vamos marcar onde vai ser o corte. Marco a área que a gente vai fazer a possível lipoaspiração ao redor da glândula. E aí você vai pegar uma veiazinha e vai começar a se anestesiar. Aí você dorme, a gente faz a cirurgia. Termina a cirurgia, você já sai com um colete pós-operatório específico que eu trouxe pra você. E aí você já chega no quarto acordado. Não, perfeito. Vai ser ótimo. Tô apreensivo, mas tranquilo. Confio em vocês. Coisa boa. Mais alguma dúvida? É a última hora, hein? Não, tranquilo. Então vambora. Já que não tem dúvida, vambora. Vamos lá. Tá? Mas qualquer dúvida pode tirar lá antes de dormir, tá? Antes de ser anestesiado, tá bom? deixar. Tamo juntos. Abraço, querido. Obrigado. Tô animado, tô confiante, seguro, mas é um pouco apreensivo, né? Afinal, cirurgia, nunca fiz um procedimento assim. Tô um pouco preocupado porque eu vou ter que ficar uns dias sem malhar, né? Um pouquinho de molho, porque é uma coisa assim que faz parte da minha vida já há muito tempo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas é por um bem maior. Bom, a cirurgia do Felipe teve algumas surpresas, porque assim, foi um pouco maior do que eu imaginava. Realmente, pela ultrassonografia, eu imaginei que ele tivesse as glândulas um pouquinho menores. Eu sabia que a glândula da mama esquerda era um pouquinho maior que a direita. É uma cirurgia que a gente tem uma incisão muito pequenininha e ele quase não tem gordura, ele quase não tem subcutâneo, né? Ele é um cara muito seco, teoricamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não lesar a pele. Então, foi uma dissecção bem rente da pele, que pro que ele já tem de subcutâneo no resto do corpo, eu acho que vai ficar bem compatível. Teve que ficar com dreninho, porque ele é homem, cirurgias masculinas às vezes sangram um pouquinho mais, mas dentro do esperado foi dentro do programado. Recebi alta hoje, um dia após a operação. Dormi bem, estou sem dores. Tá sendo bem tranquilo. Hoje não senti mais nenhum incômodo. Como vocês podem ver, as cicatrizes estão bem ok. Hoje é o 8º dia do pós-operatório. Acredito que o próximo passo agora vai ser a retirada do dreno. 13º dia, eu tomei banho pela primeira vez sozinho. Hoje eu tive minha consulta de revisão com o Alessandro. Nós retiramos o dreno. 18º dia de pós-operatório, voltei a treinar. Foi muito bom. Hoje é o 30º dia de pós-operatório. É muito importante para mim eu poder voltar a segurar meu pacotinho. Fala aí com a galera, filho. Oi. Eu entrei uma pessoa e tô saindo daqui outra pessoa. Tudo que eu vivenciei, tudo que eu passei, tudo que eu aprendi sobre mim que eu não sabia, né? Você entender que tem pessoas que te amam, independente de como você está, é super importante. É uma coisa que eu não tinha tanta ideia. Fisicamente eu tô muito contente, muito feliz comigo, mas como pessoa, como ser humano, me deixa ainda mais feliz, porque não é uma coisa que vai ser só pra mim. Vai ser pra minha esposa, vai ser pro meu filho. O Felipe que iniciou o programa, ele era muito inseguro, né? O Felipe de agora, ele já pensa, se eu fizer isso, vai dar certo. Se eu for por esse caminho, eu vou conseguir. Eu tenho, assim, muitos projetos, muitos planos que antes eu tinha deixado no meu passado e agora eu quero trazer e eu vou realizar todos eles. Gente, e esse fim do Felipe, vocês imaginavam que ia acabar assim? Não, cara, eu não imaginava. Eu achei muito significativo ele ter operado com você, que fez também a cirurgia, né? Eu falei lá em casa, assim, que eu tava muito feliz de ser o médico dele para poder dividir exatamente isso. Você sabe que quando eu vi o mini-doc do Felipe, lá no início,
a gente acaba fantasiando, né? E imaginando um perfil macho ali, né? Fervoroso, talvez, mas... Então eu acho que o Felipe também é uma surpresa boa, assim, né? No jeito dele de ser. E eu acho que a palavra que ficou pra mim, assim, do que a gente tá falando, é coragem. O Felipe fez aqui de se jogar nesse processo. Porque eu não imaginei que ele fosse topar. Eu não imaginei que ele fosse, de fato, se entregar às vulnerabilidades que foram suscitadas aqui no programa. Porque ele é exemplo para muitas pessoas que vivem, né? E tem muita gente, que eu falo que o pessoal de academia, né, Alessandro? Que vai se espelhar. Não entendi. A minha eu já operei. A minha eu já operei. Lembra que eu sou todo mexido. Então, mas eles vão se espelhar na história dele. Sim. Que é uma história cada dia mais comum.